felicidade, sobre família, sobre culpa dentro de casa, chegou a hora da nossa entrevista do dia. Eu estou recebendo aqui no Diário de Notícias a psicóloga Margarete Demarque, que trabalha especificamente focada na família. Tudo bem, Margarete? Tudo bem. Margarete, como é que dá para ter a visão dessa família moderna e como é que os pais depositam nos filhos a sua esperança de encontrar o caminho, a felicidade? Os pais depositam a esperança de felicidade nos filhos quando eles realmente sentem a felicidade. Então, para sentir a felicidade, eles precisam realmente estar tranquilos quanto ao posicionamento de vida que eles mesmos assumiram. Então, se eles têm dificuldades de reconhecer o trajeto, o caminho que eles estão percorrendo, de que forma que eles estão percorrendo, se eles estão realmente percorrendo numa categoria de amor essencial, né? Aquele amor verdadeiro, ou se eles estão percorrendo no automático, na questão assim de se preocupar mais com o trabalho, com os bens materiais. Então, os filhos praticamente eles são dirigidos pelos sentimentos dos pais. Então, se os pais têm um sentimento mais voltado para a questão de preocupações voltadas para o material, então fica difícil os filhos também conseguirem perceber que existe algo além só dessa questão material. O algo além, o que é algo além? É o sentimento. Então, quando você tem sentimento verdadeiro, é quando você consegue reconhecer nas pequenas coisas o amor. Então, às vezes, você não consegue identificar isso, porque você está tão atribulado com coisas na vida, que você não percebe o olhar do filho, não percebe os gestos dos filhos. Então, quando que a gente é tomado por esse amor, por esse algo mais, e quando a gente consegue reconhecer essa felicidade? Quando a gente olha para o filho e vê nele algo assim muito lindo, que é assim a expressão dele, o quanto aquilo nos preenche de amor, né, e de entusiasmo. Nesse momento, eu estou olhando para o meu filho, e simplesmente olhando e me deixando sentir o meu filho. Então, quando a gente faz isso, a gente não tem a preocupação do futuro dele, simplesmente eu estou olhando para ele. Então, nesse momento, eu reconheço o amor. Agora, tem uma questão que persegue muitos pais, principalmente as mães, que é a culpa. A culpa, ela também caminhou por muito tempo comigo, né? Como mãe, né? De Como 4 mãe, meninos. Com 4 meninos, porque você quer ser a super mãe, a melhor mãe do mundo. E nem sempre você percebe que você atinge essa super mãe. Enquanto eu fiquei muito presa a ser a super mãe, eu cometia muitos erros. Era mais falível ainda. Era mais falível, porque aí eu não estava na minha condição de felicidade, eu não estava na minha condição de amor. Quando eu comecei a perceber o amor, foi quando eu comecei a olhar para os meus filhos. Quando eu comecei a notar o sentimento deles, né? E isso eu consegui adquirir através de conversas. Então, nunca é tarde para você chegar no seu filho. Nunca é tarde para você conversar com o seu filho, né? E o meu recado é esse, porque não existe uma regra específica. Às vezes a gente quer ter um padrão de conduta como mãe. A gente quer superar todas as mães existentes na face da Terra. Nós estamos sendo melhor. E às vezes até competição entre amigas, colegas. Uma fala, não, mas eu cuido assim. A outra fala, não, mas eu trato meu filho desse jeito, excelente, está indo bem. Aí chega um pouquinho lá na frente, alguns meses ou anos, você encontra a pessoa, ela está passando alguma dificuldade com o filho. Então, o que eu aprendi que não existe a fórmula correta. A fórmula correta é você realmente amar o seu filho e dar esse amor. Mas sabendo que você é falível, assim como ele também é falível. E que isso não é o essencial. Então, a gente tem que parar de se prender àquilo que é falível e nos prender àquilo que é fácil, que é essencial, que é o amor, né? Os homens, os pais, já não sentem tanto essa perseguição da culpa quanto as mulheres, as mães, né? Olha, aí eu fico pensando assim,
Na verdade, o homem, não que ele não carregue tanto a culpa. O homem ele é mais prático e ele analisa todas as situações por uma forma assim, muito mais direta, né? A mulher é mais sensível. Então, ela sempre quer superar o homem também nesse sentido. Mas, às vezes, ela se sente mal, porque ela está indo pelo lado sensível e o lado sentimental. E o homem está indo pelo lado da razão. É onde a razão tem provas, né? Olha, não te provei, fiz isso, aconteceu isso. Você está vendo? Você está agindo assim e ele está fazendo aquilo. Mas, o que o homem ainda não percebeu e que ele tem que perceber é que a mulher, ela é a essência do amor. E ele é a essência da razão e do caminho. Então, os dois juntos... Essa união é fantástica, né? Essa união é fantástica. Porque quando o marido pede para a mulher ser mais disciplinadora, mais exigente, e tem algumas que são, porque a gente não vamos aqui generalizar ninguém, tem mulheres que fazem o papel do homem muito bem, e compete bastante com o homem, né? Mas eu acho assim, a mulher, na essência, ela é sensível. E essa célula tão fundamental que é a família, como é que dá para ver a família nesses tempos modernos? Olha, nesse tempo moderno em que me encaixo, em que você se encaixa... Pai de 4 também? Pai de 4 também. Então, o que a gente vai ter que fazer? Como que a gente vai trabalhar com essa família? Uma vez eu assisti na praia uma família de pais, tios, avós, todos jogando, participando num vôlei de praia. E eu fiquei encantada de ver uma senhora de 70 anos, devia ser, jogando junto com todos. Com a mesma intensidade, com o mesmo calor, né? Mesmo vigor ali, né? Mesmo vigor. Aí você olha e nós, assim, que eu estava com a minha família, torcendo para a equipe dessa senhora, que era a avó. E o mais interessante é que vibravam, né? Então, naqueles simples momentos eu vi assim, olha, isso é família. Isso é um momento de família. Um momento onde você faz a comunhão, onde você realmente está junto. Então, família é tomar café junto. É família. Quando você entender o que é família, você vai estar em família, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Na igreja. Na igreja. É torcer pelas vitórias e também chorar junto as derrotas, não é? Verdade. Então, eu acredito que o caminho seja esse, a gente reconhecer esse sentimento e valorizar em nós esse sentimento e começar a ver, porque a gente acredita que a felicidade está lá longe, mas a gente tem que trazer ela para perto. Para perto. Todos os dias, toda hora, todo momento. Isso, né? Tá certo, Margarete. Obrigado por ter vindo aqui no Diário de Notícias. Passa tão rápido, você estava nervosa antes de começar a entrevista? Já passou o tempo. Bom, a gente tem muito mais